Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre Felipe Massa entrando na justiça pelo título mundial de Fórmula 1 de 2008. É uma das notícias do ano, obviamente, né? Muita gente apoiando, muita gente criticando o Felipe, até porque faz 15 anos desde a disputa daquele título. Mas é aquele negócio, né? Eu acho que ele está certo sim em ir na justiça, até por tudo que aconteceu naquela temporada, na corrida de Singapura e pelas declarações do Bernie Eccleston, que já tá querendo meter o Miguel ali, falando, não, eu não sei de nada, né? Porque assim, a declaração dele, que ele já sabia de tudo o que tinha acontecido lá em Singapura, né? Em 2008, não em 2009, quando tudo veio à tona, né? Isso deixou o negócio pior, né? E assim, vale lembrar, aquela corrida foi fundamental para o Massa perder o título, né? Não é a única responsável, né? Teve a quebra do motor na Hungria, né? A performance ruim dele lá em Silverstone, que muita gente usa falando, nossa, se o Massa não tivesse andado tão mal em Silverstone, ele era campeão. Mas, gente, de performance ruim o Hamilton teve também naquela temporada. Ele bateu no box contra o Raikkonen no Canadá. Ele basicamente quase decolou em cima do Alonso no Bahrein. Performance ruim, os dois pilotos tiveram naquela temporada, né? E assim, o Massa, ele teve a melhor temporada da carreira dele em 2008. Não à toa foi o piloto que mais venceu. Ele estava num ano fantástico. A meu ver, foi o melhor piloto de 2008. Mas a questão é, nos detalhes, o Hamilton acabou levando o título por um ponto. Naquela triste corrida para nós, né? Para a história da Fórmula 1 é épico, né? Tipo, na última volta, na penúltima curva, o Hamilton passa o Timo Glock, que se arrastava na pista com pneus de pista seca em condições de chuva. E assim, ele tinha dado esperança para o Brasil de quem sabe o Massa ser campeão, mas durou ali aquela alegria quando o Massa cruza a linha de chegada como campeão, aí depois o Hamilton passar o Glock, né? Foi uma experiência dura para quem assistiu aquilo ao vivo, né? Eu tinha 8 anos de idade, mas vocês fazem ideia como eu sofri por causa daquilo, né? E assim, a questão é, em 2009, no Grande Prêmio da Bélgica, para muita gente não sabe, quem deu furo mundial do Singapore Gate foi o Reginaldo Leme. Durante a volta 17 da corrida, ele falou lá que estaria tendo uma investigação contra a Renault por ter forçado o Nelsinho Piquet a bater de propósito em Singapura para beneficiar o Fernando Alonso e assim conseguir uma vitória naquela temporada. Vale lembrar, a Renault, depois que ela foi campeã em 2006 da Fórmula 1, né, teve o banimento da peça principal do sucesso deles, que foi o amortecedor de massa, e o carro caiu bastante de desempenho. Virou uma equipe de médio escalão em 2007, né? A dupla de pilotos, o Kovalainen foi muito bem em 2007, mas o Fisichella foi muito mal, né? E assim, já havia umas críticas à equipe. Em 2008, a equipe começou mal, mesmo com o retorno do Fernando Alonso, foi melhorando com o passar da temporada, mas é aquela história, né? Tava um ano bem desastroso. Aí o Piquet, para quem não sabe, né, o Piquet chegou em segundo no Grande Prêmio da Alemanha e um golpe de muita sorte, né? Porque não sei se ele cometeu algum erro e tudo isso, mas ele parou para trocar pneus, né? Reabasteceu para ir até o final, né? Já não tinha muita coisa a perder, tava lá atrás. Aí o Timo Glock acabou batendo e, assim, forçou a entrada do safety car. Naquela temporada havia uma regra quase igual à Indy, né? Entrou o safety car, o grid tem que alinhar. 2 voltas depois de declarado o safety car, o box é liberado. O box está fechado. Se você entra no box após a batida, o safety car na pista, naquela época você recebia uma punição stop and go. Você entrava no box, ficava 10 segundos lá na sua lugar de troca de pneus, ninguém podia tocar nada, ninguém podia trocar pneus. Isso é uma coisa que surgiu recentemente de aliar ali a punição ao pit stop, né? E aí depois saía, né? Então, assim, basicamente, ali que o Briatore teve a ideia, porque o Nelsinho quase ganhou aquela corrida, né? Foi por pouco, o Hamilton acabaria vencendo o Grande Prêmio da Alemanha, mas chegou em segundo e foi o melhor resultado da Renault. Aí ele pensou, e se eu fizer isso em um circuito, assim, que se tiver uma batida meio que seja pequena, que a do Glock foi uma batida muito forte, né? Vale lembrar isso, né? Se tiver uma batida que fosse pequena, obrigaria a entrada do safety car e eu pudesse usar isso para fazer o Alonso ganhar a corrida. Foi o que ele fez lá em Singapura. O Alonso tinha classificado na 14ª posição e, curiosamente, né, naquela época até gerou estranheza, foi um dos primeiros pilotos a parar, né? Porque na época tinha reabastecimento e quem largava lá atrás normalmente enchia o tanque, né? Até para conseguir andar quando todo mundo estava parando e voltava com o tanque mais cheio, prolongar o stint, andando mais rápido, o carro mais leve, aí com o tempo ganhando com a pista livre, conseguir ganhando posições. E a questão é, o Alonso parou cedo, 2 voltas depois, a batida do Nelsinho Piquet. Na época ninguém suspeitava de nada, inclusive até é curioso pensar que o Nico Rosberg quase ganhou aquela corrida, porque ele, lembra que eu disse que o piloto é punido se parar imediatamente após a entrada do safety car? Ele e o Kubica fizeram isso, e o Rosberg fez e voltou na primeira posição. E assim,
Ele abriu tanta distância andando de cara pro vento. Na hora que ele recebeu a punição, ele voltou só atrás do Alonso. Mas 2 voltas, se bobear até só mais uma volta, ele voltava à frente do Fernando Alonso, né? Foi por pouco que a Williams não estragou todo o plano do Flávio Briatore. Mas acabou que o plano deu certo, o Alonso ganhou aquela corrida. Curiosamente, sem precisar de manipulação de resultados, o Alonso ganharia o Grande Prêmio do Japão pouco tempo depois. Mas é aquela história, até lá, até o fim da temporada, ninguém sabia disso, exceção Bernie Ecclestone, Charlie Whiting e o Nelson Piquet, porque o Nelson Piquet, segundo o que diz a história, confessou ao pai que bateu de propósito. Inclusive dizem que o Nelson Piquet deixou de falar com o Nelson por 3 meses por causa disso e confessou ao Charlie Whiting que tinha acontecido todo aquele escândalo, né? E o Charlie Whiting, na época, segundo o que o Nelson Piquet disse, falou que sem as evidências, sem depoimentos da equipe, não podia fazer nada, né? E a questão é, o que deve ter acontecido o Charlie Whiting deve ter avisado o Bernie Ecclestone que houve todo aquele escândalo, e o que o Bernie Ecclestone fez? Panos quentes, as pessoas vão esquecer, se ninguém descobrir tá bom, né? O campeonato fica aí, foi maravilhoso em termos de audiência, em público, foi um dos melhores campeonatos da história da Fórmula 1, tentou colocar panos quentes em cima de tudo isso, só que o negócio estourou em 2009, e assim, né, o fato do Bernie Ecclestone estar sabendo disso, não ter feito nada, né, acaba motivando o Massa a entrar. Uma coisa que dificulta a ação do Massa é o fato de que 2 pessoas que poderiam ajudar ele nesse depoimento, entrar como defesa, ou não, a gente não sabe, né, já morreram. Max Mosley, que era o chefe da FIA, né, ele, na época, ele morreu em 2021, e o Charlie White, esse faz muita falta à Fórmula 1 atualmente, foi um grande diretor de prova, o maior diretor de prova que a Fórmula 1 já teve, morreu em 2019, às vésperas do Grande Prêmio da Austrália, né? Então, assim, o Charlie Whiting era uma das pessoas que sabiam de tudo isso, né? E assim, não ter o depoimento dessas 2 pessoas é um problema. E o que eu acho disso, né? E o que eu acho que pode acontecer? Eu acho que o Massa está certo em fazer isso, porque vamos lembrar que naquela corrida o Massa foi o pole, ele tinha tudo para ganhar aquela corrida, o ritmo dele era mais forte, ele vivia o melhor momento da carreira, o carro da Ferrari lá, que é um dos meus favoritos da Fórmula 1, acho o mais lindo que a Fórmula 1 já fez, né? E assim, era muito bom, era um casamento perfeito, né? E aquela temporada foi muito bacana, 9 de 10 equipes marcaram pódios, a gente chegou a ter um momento de 4 pilotos disputando o título, o Raikkonen, o Kubica, o Massa e o Hamilton. No metade da temporada esses 2 ficaram um pouco mais para trás, o Raikkonen cometendo muitos erros, o Kubica porque a BMW não acompanhou o ritmo da Ferrari e da McLaren, e aí ficou os 2 brigando, e assim, foi uma temporada dramática, dura, de 2 pilotos que foram disputando roda a roda em vários momentos, e assim, chegou no Grande Prêmio do Brasil por um pontinho não deu, né? O Massa fez aquela atuação impecável, e vamos ser sinceros, o Hamilton fez uma corrida ruim no Brasil, e por pouco não perdeu o título, e um erro bobo, né? Que ele perde a posição pro Vettel, acho que é 2 ou 3 voltas do final. Foi uma loucura aquele campeonato. E assim, o Grande Prêmio de Singapura, aquela coisa lá, né? Que se a Ferrari não tivesse errado na mangueira de combustível, o Massa teria sido campeão. Ok, mas eu acho que muito daquele erro trata-se da urgência, porque o Hamilton já estava imediatamente atrás do Massa, e você não podia ter um trabalho de pit stop mais lento do que o da McLaren. Então, assim, a Ferrari acabou soltando, né, o Massa antes do tempo, e aconteceu tudo aquilo, né? E ele acabou caindo lá para trás. Tudo isso, se não tivesse acontecido, né, tudo aquilo, né, de o Nelsinho bate, né, safety car entrando, a tendência era que o Massa teria um pit stop mais tranquilo, até porque ele tinha vantagem pro Hamilton, ele estava abrindo acho que mais de 3 segundos, né? Ele tinha uma vantagem bem grande pro Hamilton. Era um pit stop tranquilo, calmo, e a tendência é que ele ganharia aquela corrida sem tantos problemas. Então, assim, obviamente, tudo o que aconteceu modificou demais aquela corrida. Então, assim, eu acho que ele tá sim no direito de ir atrás, porém, eu não acho que eles vão mudar. 15 anos depois, tudo isso, né? Eu acho que o tempo era 2009 mesmo, né? Mais que fosse aquele negócio, né? Como é que mudar um título depois, assim, de um ano, né? Que aconteceu. Mas assim, tava assim, fresco o assunto, né? Agora voltar com isso 15 anos depois, óbvio, a declaração do Ecclestone deixa tudo pior, né? O Ecclestone também, 92 anos, né? Tá tendo até o Miguel, não lembro de ter dito isso, né? Mas, cara, é assim, é aquela história, né? 15 anos depois, eu não sei o quanto que isso pode ter de efetividade, né? Mas eu acho que assim, as pessoas têm que valorizar muito o que o Massa fez em 2008. Depois do título do Senna em 91, foi a única vez que o Brasil esteve próximo de ser campeão mundial de Fórmula 1.
92 o Senna foi quarto lugar, ficou bem longe dos carros da Williams. Ele fez uma temporada estupenda em 93, mas não teve próximo do título. O Prost foi campeão com antecedência, 94 ele morreu. E aí em 2000, né, quando o Barrichello vai para a Ferrari, não é nem perto do Schumacher. O Barrichello nunca chegou perto do Schumacher, né? Tipo, 2002 que ele é vice-campeão, 67 pontos atrás, onde a vitória valia 10, né? E um pouco menos de 40 em 2004, né? E o Schumacher ganhou 12 das primeiras 13, né? Ele nunca teve próximo do título. A chance dele foi em 2009 com a Brown, mas o início de campeonato dele foi ruim e não deu tempo de recuperar. Na hora que ele começou a melhorar no campeonato, a Red Bull já estava tão forte quanto a Brown, né? Então assim, então à toa o Barrichello nem vice foi em 2009. 2008 foi o ano em que o Brasil esteve próximo de um título mundial, em que ele brigou pelo título desde a primeira corrida do ano. E assim, foi por pouco, né? Bateu na trave, foi o piloto que mais venceu naquela temporada. E eu acho que há, obviamente, um senso de justiça muito grande, né? Pô, uma corrida manipulada foi decisiva para tirar o título dele, que escapou por um ponto, né? E naquela corrida o Hamilton marcaria 6, porque chegaria em terceiro, e o Massa não pontuaria depois de tudo que aconteceu com a mangueira de combustível. Então, vamos ver, né? Eu acho que não vai dar em nada, acho que é muito tarde para mudar isso, mas imagina o Brasil conquistando seu 9º título mundial e Felipe Massa se sagrando campeão de 2008, tantos anos depois, né? E isso faria o Schumacher de novo o único heptacampeão mundial da Fórmula 1, mas de novo, eu não acho que vão tirar um título do Hamilton e eu acho assim, 15 anos depois é muito improvável que um tribunal arbitrário do esporte mude a conquista, né? Vamos lembrar, eu acho assim, se houver uma punição, é capaz deles desclassificarem os carros da Renault, no caso do Fernando Alonso, o que completou aquela corrida, e aí a vitória vai para o Nico Rosberg e o Hamilton fica em segundo e ganharia o campeonato, inclusive, com 3 pontos de vantagem. Eu não duvido que essa seja a decisão tomada. O que seria engraçado, porque a Williams teria mais uma vitória na Fórmula 1 e a primeira vitória da história do Rosberg seria num carro que nitidamente não tinha condição de ganhar, né? E vamos lembrar, o Rosberg pilotou demais naquela Williams em 2008, né? Mas fato é que, basicamente, pode ser isso. Acho que a alternativa mais provável, tiraria uma vitória do Alonso, daria para o Nico Rosberg para não alterar a ordem do campeonato. A ver o que vai acontecer, se isso vai dar em algum lugar. Mas é um capítulo interessante da história do esporte, o Massa entrando com recurso contra o resultado final do campeonato de 2008. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.